Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Inconfio. Vamos hoje fazer esta almofada. Para fazer esta almofada, você tem toda a lista de material na receita que está no link. Para começar, nós vamos separar todo o material que a gente vai usar. Então, fio, agulha de crochê, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria para fazer acabamento e o isqueiro também para poder arrematar um fio. E vamos seguir o gráfico. Vamos começar fazendo um cordão de correntinhas que você vai fazer no tamanho que você desejar. No caso desta almofada, ela tem 40 centímetros de largura, então nós fazemos um cordão de correntinhas com 40 centímetros em pontos correntinhas múltiplos de 12 mais 1. Como nós vamos explicar como fazer o ponto, então nós vamos fazer em cima deste gráfico que vocês estão vendo. Então aqui eu tenho 12 mais 12 e mais 1. Então eu vou fazer um cordão de correntinhas com 25 correntinhas. Você coloca a agulha dentro do cruzamento e puxa o fio de trás. Aqui você já tem uma laçadinha. Então você solta e aqui nós temos o início do nosso trabalho. É a primeira correntinha. Continuando, você introduz a agulha aqui por trás e puxa passando por dentro. Segunda correntinha, terceira correntinha, quarta, quinta. Já temos a base, então agora nós vamos fazer 3 correntinhas que equivalem a um ponto para começar a primeira carreira. 1, 2, 3. Faz uma laçada na agulha para começar o primeiro ponto alto e conta as 3 correntinhas mais uma e entra com a agulha na quinta correntinha. Faz uma laçada, puxa, outra laçada, puxa para matar 2 pontinhos da agulha, com outra laçada mata o restante. E aqui nós temos o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos continuar fazendo um ponto alto em cada correntinha seguinte até o final do cordão. Nós já temos a nossa primeira carreira de pontos altos. Agora, nós vamos começar a segunda carreira. A segunda carreira começa novamente com 3 correntinhas para poder subir. Aí, vamos fazer as 3 correntinhas. Vira o trabalho. 1, 2, 3 correntinhas. Faz a laçada na agulha e volta a agulha no mesma base, porque nós vamos fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. De novo, laçada, introduz a agulha na mesma base e outro ponto alto. Daí, olhando aqui no gráfico, você tem que fazer mais 2 correntinhas, pular 1, 2, 3 pontos na base e fazer um ponto alto no ponto seguinte. Então, vamos lá. 1, 2 correntinhas. Para fazer o ponto baixo, nós não damos mais laçada na agulha. Então, vamos contar os pontos da base. 1, 2, 3 pontos. No quarto ponto, nós introduzimos a agulha, faz a laçada, puxa, laça e mata os 2 pontinhos de uma vez só. Pronto, esse é o nosso ponto baixo. Agora nós vamos fazer um arco com 5 correntinhas e vamos pular mais 1, 2, 3 pontos da base e fazer um ponto baixo no quarto ponto. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Pulamos 1, 2, 3 pontos. No quarto ponto, nós introduzimos a agulha e fazemos mais um ponto baixo. E aqui nós temos o nosso primeiro arco. Agora, nós vamos fazer o nosso primeiro leque. Para isso, nós vamos fazer 2 correntinhas, 5 pontos altos, laçando o quarto ponto. Ou seja, nós vamos pular 1, 2, 3 pontos altos e fazer 5 pontos altos, laçando o quarto ponto. Então, vamos lá? 1, 2, 3 pontos. No quarto ponto, nós colocamos a agulha
E aí são 5 pontos altos laçando o mesmo lugar. O leque está pronto, vamos fazer 2 correntinhas, pular 1, 2, 3 pontos da base, introduzir a agulha no 4º ponto e fazer um ponto baixo. Agora, o nosso leque está prontinho para começar a trabalhar. Vamos fazer um segundo arco de correntinhas. E vamos finalizar a carreira. A nossa segunda carreira já está pronta. Então, nós vamos começar agora a terceira carreira. Para isso, nós vamos fazer 3 correntinhas para subir a carreira, que vão representar um ponto alto, uma correntinha, e depois a gente vai continuar seguindo o gráfico. Um ponto alto, laçando o ponto alto da carreira inferior. Vamos lá? Virou o trabalho. 1, 2, 3 correntinhas para subir a carreira, uma correntinha para aumentar o leque e vamos para o ponto alto. Nós já fizemos as 3 correntinhas, a correntinha de separação do leque, o ponto alto, outra correntinha, outro ponto alto e agora nós vamos fazer 2 correntinhas e prender com ponto baixo no meio do arco de correntinhas da carreira de baixo. 1, 2, é só colocar a agulha em qualquer ponto aqui dentro, vamos puxar o fio para cima, laçada e mata os 2 pontinhos. Continuando seguindo o gráfico, mais 2 correntinhas para subir a carreira e agora nós vamos fazer 5 pontos altos intercalados com uma correntinha que nem aparece aqui no gráfico, laçando um ponto alto de cada um dos pontos do leque da carreira de baixo. Vamos lá. Ponto alto, correntinha, no ponto seguinte, outro ponto alto, correntinha, de novo, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha e o último ponto alto. Agora mais 2 correntinhas e de novo a gente prende com um ponto baixo no leque da carreira de baixo. A nossa terceira carreira está pronta. Vocês observaram que a segunda carreira eu fui olhando o gráfico da direita para a esquerda. Quando eu fui trabalhar a terceira carreira, eu viro o meu trabalho na mão, mas eu vou começar a ler o gráfico da esquerda para a direita. Não há problema algum em você ler você olhar o gráfico acompanhando ele da direita para a esquerda, mas você tem consciência de que você subiu do outro lado. Vamos começar agora a nossa quarta carreira. Nós vamos fazer 3 correntinhas para poder subir a carreira, 2 correntinhas para fazer a abertura do leque e aí a gente vai começar a laçar de novo o ponto alto no ponto alto da carreira anterior. Vamos lá?
1, 2, 3 correntinhas para subir a carreira, 2 correntinhas para abrir o leque, a laçada, introduz a agulha no ponto alto da carreira de baixo e vamos fazer um ponto alto. Agora, mais 2 correntinhas para continuar abrindo o leque, a laçada na agulha, introduz a agulha no ponto alto da carreira de baixo e vamos fazer mais um ponto alto. Percebam no desenho, foram 1, 2, 3 pontos altos com as 2 correntinhas no centro. Agora, sem nenhuma correntinha, nós vamos continuar trabalhando o ponto alto com 2 correntinhas intercaladas para abrir o leque. Vamos lá? Último ponto, nós vamos contar 1, 2, 3 correntinhas e a gente coloca a agulha agora nessa terceira correntinha da carreira de baixo. Às vezes é um pouquinho difícil de fazer isso, mas tem que ter bastante paciência e colocar a agulha certinho dentro da correntinha, tá? Puxa, um ponto. E terminamos a 4ª carreira. A 5ª carreira, a 6ª, a 7ª e a 8ª carreira, se vocês observarem, o leque ele é idêntico ao leque da primeira parte. A diferença é que ele está totalmente deslocado. O de baixo, ele é a metade dos outros 2. Esse é o ponto de repetição do gráfico, tá? Quando vocês entrarem no link, baixar a receita, o gráfico, vocês vão encontrar todos esses pontos de repetição dentro do gráfico. A partir de agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos e depois nós vamos repetir as 3 carreiras que formam um leque igualzinha à 2ª, a 3ª e a 4ª carreira da primeira parte. Depois isso é só repetição, não tem segredo. Vamos lá? Terminamos a nossa amostra e agora nós vamos arrematar o trabalho. Para arrematar, nós fazemos uma correntinha, nós cortamos o fio com aproximadamente uns 15 centímetros, mais ou menos. E aí nós vamos puxar o fio para fora da correntinha. Puxamos e aí fica um nozinho aqui na ponta. Esse ainda não é o acabamento final, é só o arremate. Agora, isso é uma amostra. Eu vou ensinar agora a fazer o arremate dessas pontinhas, tanto do início quanto do final. E quando você confeccionar a almofada, você vai ter que usar o mesmo processo para fazer os arremates. Então, vamos lá. Uma agulha de bordado. Nós passamos a ponta do fio, se ele tiver um pouquinho desfiado assim, você corta essa pontinha fora, para não atrapalhar na hora de passar pelo olhinho da agulha. E vamos fazer alguns pontinhos de alinhável para esconder uma parte desse fio. Então, a gente vem aqui, passa um ponto, outro pontinho. Nós chegamos na base dessa carreira e já dá para esconder o fio por dentro dos pontos da base. Passando a agulha aqui, olha, dentro de um ponto, mais um. Como esse fio não prende que nem um fio de algodão quando você está fazendo um arremate, então nós conseguimos fixar esse fio plenamente quando a gente esquenta ele. Aí o que a gente vai fazer? Volta aqui mais uns pontinhos. Aí agora nós vamos tirar a agulha, vamos cortar esse excesso de fio, deixando uma pontinha com 1,5 centímetros mais ou menos. Aí com o isqueiro, na parte azul da chama aqui embaixo, a gente esquenta um pouquinho esse fio e prende com o dedo. Pronto, ele tá preso, o fio não vai desfiar mais, ele nem aparece, tá vendo?
Se pegar na parte amarela da chama, essa pontinha vai ficar preta. Então toma cuidado, você pode usar uma vela ou um isqueiro, mas sempre usar a parte azul da chama. Agora que você já sabe fazer o ponto, é só seguir a receita, faz a base repetindo o motivo quantas vezes você precisar, que nem eu expliquei no comecinho. Faz o comprimento duplo, porque você vai ter que dobrar a almofada. Você vai costurar as laterais e você pode fazer um acabamento. No link já tem uma sugestão de um biquinho para você fazer aqui no acabamento, bem simplesinho. Para conhecer mais produtos da nossa linha, é só você acessar o nosso site ou entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Até logo e um bom trabalho!